Dia do jogo, você vai trabalhar ou não? Vai ser folga ou não? Você vai ter seu dia descontado ou não? Como é que fica no dia do jogo do Brasil, não é? As empresas, claro, devem estar preparadas para enfrentar essas situações e com estratégias já bem definidas. Mas qual é a relação de trabalho num momento como esse? E se você, o jogo do Brasil, você fala assim, bom, hoje tem jogo do Brasil, vamos supor às 4 da tarde, eu não estou aqui com a tabela, mas vamos imaginar que tenhamos um jogo aí às 16 horas. Você vai pegar o dia todo de folga, vai negociar. Quem é que negocia? É o cidadão que vai negociar diretamente com o patrão ou a categoria, no caso o sindicato, vai negociar para ver se folga, se não folga? Bom, são questões, são perguntas que eu vou procurar agora ter uma resposta com o senhor Eli Gonçalves Moreira, especialista na solução de conflitos coletivos e trabalhistas, consultor nas áreas de relações trabalhistas e sindicais. Senhor Eli, seja bem-vindo, uma ótima manhã. Bom dia, igualmente, Luciano. Tudo bem em São Paulo? Tudo bem, está aqui um tempo nublado, mas estamos levando. Aqui esperando também. Ansiosamente por chuva, né? Aqui está chovendo, pouco mais está. Agora eu estava comentando aqui a respeito da Copa do Mundo. Aí em São Paulo, quando o Corinthians joga, já para, não é? Vamos imaginar a Copa do Mundo. Como é que vai ser esse momento de negociar com os patrões, no caso do trabalhador, se vai ter folga, se não vai ter folga, se vai trabalhar só um período, se trabalha outro período? Como é que acontece essa negociação? Normalmente as empresas já o fazem, né? Quando os períodos de Copa do Mundo de 4 em 4 anos. Mas faz assim, com muito centrado nos Jogos do Brasil e à distância, né? Certo. O pessoal de RH já tem uma estrutura mais ou menos montada, né? O que difere esse ano é que ela vai ser aqui, né? Ao vivo e a cores, né? Em todo o ambiente que a gente está vivenciando aqui hoje no Brasil, né? Então esse é o grande diferencial da Copa de 2014 e das anteriores, né? Mesmo naquelas que o Brasil foi campeão, né? Uma coisa é comemorar à distância, outra coisa é comemorar com o pessoal aqui, né? Então muda bastante, né? Então essa negociação, ela normalmente é quase que se limitou no passado, uma concessão de folga, a empresa coloca uma televisão no ambiente de trabalho, estabelece pequenas regras e tudo isso é contornado, né? Agora essa negociação ela é individual ou por categoria? O sindicato de cada categoria pode negociar? Normalmente é por empresa. É que o sindicato que participa em muitas dessas oportunidades, ele participa e é por empresa, né? Especialmente quando se trata de uma folga maior, né? Porque hoje nós temos jogos, né? Principalmente nas cidades onde estão próximas dos Jogos do Brasil. Então isso vai exigir das empresas um outro tipo de planejamento, né? Uma visão mais abrangente aí, né? Certo. Agora, o senhor, com a experiência que tem, e sendo consultor nas áreas de relações trabalhistas e sindicais, a Copa já está chegando. O empregado deve começar a olhar para o patrão e dizer, e aí, como é que fica? Vamos conversar ou está difícil? Pois é. Um outro dia eu estava conversando com meu filho, eu tenho um filho que é um analista de sistema, e o chefe dele reuniu os analistas, e ele é que dá suporte a uma rede de lojas, sabe? Então o chefe chegou e falou para ele mais ou menos assim, pessoal, se prepare que na Copa nós vamos ter que trabalhar, né? E ele ouviu um sonoro não da equipe, do tipo, em Jogo do Brasil eu não trabalho. E ele está com dor de cabeça, como é que ele vai fazer, né? Ele não esperava esse tipo de reação. E agora? Agora ele vai ter que sentar e vai ter que, junto com o pessoal, não tem outra saída, ele vai ter que discutir, mostrar para ele a necessidade que a empresa tem, né? E como é que nós podemos fazer. Provavelmente saia daí uma negociação de plantonistas, sabe? Pois é, eu estou aqui pensando, o senhor falando isso, eu já sei, por exemplo, que eu estou escalado. Não vou jogar ao lado do Neymar, mas ficarei aqui. Você não está escalado, né? Eu tenho que negociar ou deixa? Existem algumas profissões que não tem jeito, né? O radialista, o jornalista, ele tem que estar onde o fato está ocorrendo, né? Assim como o médico tem que estar no hospital na hora que é o plantão dele, né? Então tem algumas funções que não tem como, né?
É verdade. Agora, o senhor estava falando, deu o exemplo aqui do seu filho. Essa negociação já pode começar a acontecer a partir de agora na lanchonete, numa repartição, porque nós temos a iniciativa privada, não é? E temos os órgãos públicos. Geralmente, os órgãos públicos já têm uma certa linha de conduta, né, com relação a essa visão de Copa. Lógico que a polícia não vai tirar folga o tempo todo, porque o bandido não vai tirar. Mas alguns setores sim. E nesse caso, na iniciativa privada, aquela lanchonete, aquela escola, aquela faculdade, é possível já negociar desde agora? Já deveria ter feito, né? Porque essa ansiedade cresce assustadoramente de uma forma exponencial na medida que o tempo se aproxima, né? A ansiedade é cada vez maior, né? Então isso deveria ter ocorrido, mesmo porque nós estamos diante de uma situação atípica, né? Nós estamos diante de uma situação onde o povo brasileiro, especialmente os jovens, descobriram uma nova forma de mostrar que existe, né? As movimentações de rua prometem muito, né? O governo já tem um plano de contingência estabelecido, não sei se será suficiente, né? Mas já existe, porque vai mudar. O transporte, a mobilidade urbana vai mudar, o transporte vai ser mais difícil, naturalmente pela Copa, mas nós não podemos nos esquecer que tem oportunistas no meio. Então essa situação merece um carinho especial de tratamento. Como é que você faz se você depende de um empregado-chave e ele é impedido de chegar no local de trabalho? É difícil. Agora, o senhor está falando desse impedimento, né, no caso do deslocamento e não no campo de futebol, mas a mobilidade urbana será afetada. Totalmente. E de que maneira, no caso, o funcionário, o empregado, vai poder dizer ao patrão, olha, está difícil. Hoje nós tivemos aqui em Brasília um exemplo claro disso. Tivemos uma manifestação numa área importante da cidade e geralmente um trajeto que se faz em meia hora, levamos praticamente 2 horas, né, para fazer esse mesmo trajeto. Imagina isso na Copa do Mundo. Como é que fica essa negociação? Ou o patrão vai dizer, não, problema é seu chegar mais cedo? Não é assim, né? Tem que ter o que a gente chama, né? A gente é especializado nisso, tem que se elaborar um plano de contingência. Esse plano de contingência tem que prever de tudo, desde o comportamento das pessoas, né? Desde os seus problemas, as suas responsabilidades, tem que ter uma forma coerente, correta, participativa de passar para o pessoal, chamar a responsabilidade. A empresa tem que oferecer alguns recursos. Por exemplo, para funções chaves, a empresa tem que ter um transporte especial. Não pode contar com o ônibus. Muitas empresas usam, por exemplo, o ônibus fretado, mas ela tem que contar com vans para trazer o pessoal por caminhos diferenciados, né? Ou uma outra forma de se fazer também é estabelecer plantões, onde, por exemplo, normalmente uma indústria, uma empresa maior trabalha em turnos, então um turno dobra e o outro fica folgando. Naquele período, aí a empresa já tem assegurado que não vai depender do trânsito naqueles momentos dos jogos ou de manifestação. Tem que estar antenado com as ocorrências, né? A empresa que hoje não estiver antenado com o que pode ocorrer na sua cidade, com o seu pessoal, ela vai se dar mal. Agora, senhora ali, um fator aí que gera o emocional. Vamos supor, tem aquele cidadão fanático por futebol. E o plantão caiu justamente na mão dele. E tem aquele que já não é tanto assim. No caso, o gestor não tem que observar também esse lado emocional, dizer, olha, esse funcionário aqui, esse empregado, no dia do jogo do Brasil, esquece que ele não vem. Não é? E tem aquele que fala assim, não, eu vou contar com o fulano, porque o fulano, ele gosta mais de basquete, ele gosta de pescar, aí ele vem. É preciso, depois de estabelecidas as regras, né, ou seja, o que pode e o que não pode, isso compete à empresa, não tem outro jeito, né? Aí tem que ter um pouco de autocracia, né? Mas depois de estabelecidas as regras do que pode e o que não pode, a empresa tem que abrir um espaço para participação. Um espaço em que as pessoas possam negociar ou com seus presidentes, ou com seus gerentes, ou entre si, mas de forma estruturada e organizada. Ou seja, a empresa precisa de alguém que exerça essa função. Quem pode? Eu posso. Então, nesse dia você virá em detrimento da sua folga, mas um outro vai compensar isso numa outra oportunidade. Isso tem que ser preparado também, né?
Perfeito. Agora... O que a gente não pode esquecer é que nós estamos diante de uma situação, o Luciano me permita insistir nesse ponto, Pois não? em que o brasileiro descobriu uma forma diferente de mobilizar. Você sabe que sempre uma minoria que mobiliza uma maioria omissa, né? E nós temos hoje as redes sociais como um ponto importantíssimo de apoio a essa mobilização. Então a empresa não pode se esquecer disso de forma alguma. E ela tem que também criar a sua forma de mobilizar a sua força de trabalho. Não pela imposição, pela força, pelo medo, né? Mas pela consciência, né? Pela maturidade. Tem que chamar o seu pessoal, afinal de contas a empresa conhece o seu colaborador, né? Lógico. Então ela tem que chamar o seu pessoal e dizer, gente, nós temos que conciliar lazer com obrigação. Não podemos sair, não podemos fugir disso. Nós temos uma responsabilidade para com os acionistas, para com os donos do negócio, para com a continuidade do negócio. Mas ao mesmo tempo nós temos um evento, inegavelmente o maior evento do mundo, né? No mundo atual. Mas a empresa tem que continuar, né? A empresa tem que continuar após Copa do Mundo. Sem dúvida. Senão perde o emprego, todo mundo perde o salário. Mas... Exatamente. Então é um trabalho de maturidade e que se faz através da formulação de um plano de contingências que tem todos esses aspectos diferenciados e conjunturais. E temos que pensar também, seguindo na sequência, né, se o Brasil vai ser campeão ou não, né? Se ele for campeão, o resultado é um. Se ele não for campeão, o resultado é desastroso. E no dia seguinte, ou nos dias seguintes, isso afeta a produtividade. E nós temos que lembrar que logo na sequência nós temos a eleição. E a eleição será influenciada por fatos que ocorrerão nesse ano. Tem um outro detalhe também, Luciano, que talvez não seja aí muito da sua área, que o segundo semestre é que contempla a maioria das negociações coletivas de trabalhadores no Brasil inteiro. As mais importantes. Sanitarios negociam no segundo semestre, petroleiros, as indústrias metalúrgicas de um modo geral, as grandes categorias, as grandes empresas, estão todas no segundo semestre, que é um segundo semestre pós-Copa e com eleição, né? Num ambiente de inflação, nós temos hoje uma situação totalmente atípica, né? Perfeito. Senhor Eli Gonçalves Moreira, especialista na solução de conflitos coletivos e trabalhistas, consultor nas áreas de relações trabalhistas e sindicais. A empresa que o senhor, na qual o senhor trabalha está procurando sempre aquela paz na relação de trabalho, né? No trabalho. Exatamente. Já tem excelência na área já há algum tempo, não é? Nós estamos há 26 anos lidando com o ambiente de trabalho, com essas coisas do cotidiano. E a gente acabou, especialmente eu, né, pessoalmente, me tornando especialista em conflito coletivo, né? Como é que ele ocorre? Por exemplo, a mobilização é uma fase importantíssima do conflito. É aquilo que eu mencionei, né? É a atuação de uma minoria atuante, né, em cima de uma maioria normalmente omissa, que não quer muita dor de cabeça, mas um bom discurso, uma boa mobilização, uma boa motivação o leva para a rua. É verdade. Muitos deles se aproveitam e acabam extravasando ódios e mágoas que ele tem e ele põe para fora. E também chama a atenção que no momento em que você está organizando qualquer coisa nesse sentido de manifestação, se você pedir para fazer panfleto é uma coisa, se você pedir para trazer porrete é outra. Exatamente. Então nós já estamos tendo aí uma visão do que vai acontecer. Se você vai gritando palavras de ordem é uma coisa, se você leva um coquetel molotov é outra. Completamente. Então, na organização é que se define provavelmente os acontecimentos, não é? do evento em si e pós-evento. Não é? Eu vou agradecer o senhor pela participação e nós aqui falamos logo no começo das aquelas categorias que não podem, né, durante a Copa do Mundo, não tem como se ausentar. E eu vou dizer uma coisa, imagina um jornalista que gosta de futebol, que é ligado ao futebol, ficar sem participar de uma Copa no Brasil. O senhor já imaginou isso? O caos, né? Não, o caos mesmo, porque eu me candidatei. Por isso é que eu falei que eu já estava escalado, porque eu sou candidatíssimo. Nem para reserva eu quero ir. Eu quero ser titular nessa coisa toda, né? Você quer estar lá na plateia, na primeira fila, né?
Exatamente. Para um jornalista é um momento ímpar, porque nós tivemos uma Copa de 50. Nós estamos agora em 2014. Então, para nós que trabalhamos na área, é muito importante. Eu agradeço ao senhor. Você assistiu a Copa de 50? Não tive esse prazer, mas já estava, ainda não estava no planeta, mas já estava chegando. Eu assisti. Ainda era molequinho, mas... Vamos ver se dessa vez vai ser diferente. Então tá bom. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado ao senhor, uma ótima manhã aí em São Paulo. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia.